Vamos hoje falar um pouquinho sobre produtividade, uma técnica muito especial que me ajuda bastante e que hoje a convidada, nossa amiga neurocientista Bruna Landeira, também usa essa técnica e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre como começou, quem criou isso, como que ela usa e no meio disso tudo eu te conto também da minha experiência usando essa técnica que eu não vou falar o nome ainda. Bruna, seja Muito obrigada, é um prazer, obrigada pelo convite. Vai ser muito bom falar um pouquinho de produtividade com vocês e compartilhar nossa experiência, né? Porque apesar de ser uma técnica com algumas sugestões, a gente pode adaptar de acordo com cada pessoa, com cada necessidade. exatamente, né? E produtividade é muito relativo e a gente tem que também começar a discutir esse conceito, porque muitas pessoas acreditam que produtividade é só sobre produzir alguma coisa, sobre gerar resultados. E o caminho que as pessoas percorrem não necessariamente leva a uma qualidade de vida, né, Bruno? É muito importante levar em consideração a sua saúde mental também. Não adianta você ter 1 milhão de resultados e aí você no final está cansado e não consegue mais produzir nada porque chegou no seu limite, ultrapassou o seu limite, na verdade, né? Exatamente. Então é importante que a gente saiba, primeiramente, né, sobre os nossos limites e que a gente respeite esses limites. E como é que a gente faz isso? É a gente sendo muito honesto com a gente mesmo, né? Em primeira coisa, sabendo o que que você pode fazer, o que que está no seu, o que que é possível para você fazer em um determinado tempo, porque muitas vezes a gente acaba se colocando uma lista de tarefas em um tempo muito pequeno, como se fosse possível fazer aquilo, e muitas vezes não é. E aí a gente acaba se frustrando no final, quando a gente não atinge esses objetivos, quando a gente não consegue fazer essas tarefas, né? E aí a gente já começa falando sobre essa questão de organização de tarefas. Listar tarefas e listar objetivos é extremamente importante para a produtividade. E eu costumo falar de produtividade como tempo de qualidade. Então, não é porque você gasta 12 horas do seu dia trabalhando em uma coisa que você está realmente produzindo alguma coisa. Então, é importante a gente começar a tomar consciência disso, do que eu estou produzindo e como que eu estou produzindo, o que eu estou fazendo para chegar no meu objetivo e como eu posso fazer, né? E como eu posso modificar um determinado hábito que eu já tenho de trabalhar, por exemplo, por horas em alguma coisa sem nenhum tipo de descanso. Então, listas são extremamente importantes, né, Bruno? Faz parte do planejamento, né? Planejamento é tudo. Então, a partir do momento que eu sei o que é que eu preciso fazer, e aí eu anoto todas essas atividades, depois eu categorizo de acordo com a prioridade delas, eu consigo me organizar melhor e saber aonde eu posso colocar o meu foco, né? O que que eu vou começar a fazer primeiro, o que que é o mais importante, o que que eu vou fazer em seguida. E às vezes a gente, quando não tem esse planejamento, a gente faz um monte de coisas, muitas coisas que não são nem necessárias, e aí não dá tempo de fazer o que realmente é importante. O planejamento é a base de tudo. Planejamento é a base de tudo e a gente saber quais são as nossas prioridades para hoje. O que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho que fazer. Tendo muita clareza que a gente não vai dar conta do mundo, não vai dar conta de tudo, né, ao mesmo tempo. Eu acho que essa é a grande questão. A gente vive hoje numa forma tão acelerada e com tanta demanda, com tanta atividade, que a gente se coloca que acaba todo mundo ficando meio sufocado com a quantidade de coisas que tem que ser feitas em um pequeno intervalo de tempo, né? Então a gente ter muita clareza sobre a nossa rotina, né? Priorizar o que deve ser priorizado, abrir mão do que você puder abrir mão e fazer uma rotina de forma que seja flexível, porque imprevistos podem acontecer e quando esses imprevistos acontecem, a gente precisa saber lidar com aquilo, né? Essa flexibilidade ela é necessária não só dentro da rotina, mas na nossa vida, que a gente entende que nem tudo que a gente quer vai acontecer na hora que a gente quer e da forma que a gente quer, né? E o horário de estudo, de trabalho, o horário que você determina para fazer essas tarefas é muito importante. Então, por exemplo, muitas pessoas me perguntam sobre qual é o melhor horário para meditar. E eu sempre falo que o melhor horário é aquele horário que você se sente mais acordado, mais desperto, porque a prática de meditação pode, por si só, trazer um relaxamento e trazer mais sonolência. Então, não adianta você ficar dentro da sua prática
com muito sono, gerando muito esforço e ficar brigando com você mesmo para estar ali. A mesma coisa com o estudo, né? É interessante você também observar quais são os seus horários de mais produtividade em relação ao seu estudo e em relação ao seu trabalho, né, Bruno? É verdade. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa matutina. Já eu sou Então, super na matutina. Agora eu tenho sido, né? Eu mudei ao longo do tempo. Eu era muito noturno, vespertina noturna, trabalhava à noite de boas. Hoje já estou trabalhando melhor de manhã. eu deixo para fazer de manhã tarefas que são mais, eu posso fazer mais sem pensar muito, aquelas coisas que são mais práticas, que não demandam muito raciocínio. E aí, no período da tarde, já começo a fazer tarefas que são mais complexas, que eu preciso pensar mais, que são mais complexas. Então, eu deixo para o período da tarde ou o período da noite. E aí eu vejo que consigo fazer muito menos tempo, porque eu não fico devaneando, eu, tipo, realmente fico focada. Exatamente. E aí já vou aqui abrir um quadrozinho para a gente fazer umas anotações, que é importante a gente, né, anotar, gente, tomar nota sobre o que a gente faz e o que a gente pensa, ajuda a gente a ter clareza e se organizar melhor, né? Então a gente pode fazer uma lista de tarefas e objetivos. Deixa eu aumentar aqui a letra, para vocês verem melhor. Lista de tarefas e objetivos. Uma outra coisa importante é o horário. Qual horário eu produzo melhor? Não é produzir mais, gente, é produzir melhor. Tá? Para mim, por exemplo, eu tenho um pico de produtividade entre 10 da manhã e meio-dia. Naquele horário, depois que eu descobri isso, eu tento não usar o celular por muito tempo. Né? Eu tento, aquelas 2 horas, dar o meu melhor. Tento não marcar reuniões, tento não fazer nada nesse horário, porque eu sei que naquele horário eu estou super bem para produzir mentalmente falando. Né? Eu consigo pensar melhor, consigo escrever mais. Então, para mim, 10 a meio-dia é o meu horário, no meu pico de trabalho. Então, eu sei que não adianta, por exemplo, passar o dia todo tentando fazer alguma coisa, que eu posso focar minha atenção naquele horário e conseguir um resultado muito melhor em menos tempo, né? Mas eu tenho que saber, eu tenho que conhecer o meu corpo e conhecer a minha mente. Né? Uma outra coisa que é muito importante são ciclos de estudo ou trabalho e descanso. Que aí a gente entra na técnica que eu basicamente uso, e foi assim que eu consegui escrever a minha tese de doutorado. E a Bruna também usa, que é a técnica Pomodoro. Bruna, fala um pouquinho pra gente sobre ela. Então, a técnica do Pomodoro foi proposta por Francesco Cirillo em 1980. E o que ele quis propor? Ele quis propor uma técnica que fosse muito simples. Então, você precisa só de um cronômetro. E é uma técnica que vai te ajudar a ter maior foco, porque ele vai reduzir o tempo de interrupções durante uma determinada tarefa, ou durante o seu trabalho, ou durante o seu estudo. Então, ele usa o cronômetro para dividir o seu trabalho, o seu estudo, em períodos, que ele recomenda ser o período de 25 minutos, separados por intervalos curtos, que ele recomenda de ser de 5 minutos. Então, o que ele faz é cronometrar 25 minutos de foco e 5 minutos de intervalo. Mas a gente vai falar depois para vocês que isso pode ser adaptado de acordo com a pessoa. Então, o que ele recomenda são 25 minutos de foco, 5 minutos de intervalo. Isso. E o que a gente faz nesse intervalo, Gice? Então, vou contar a minha experiência e você aí testa na tua experiência e vê se funciona. Eu estava utilizando o Pomodoro na época da escrita da tese, 25 minutos de foco, né, de fato, e 5 minutos de intervalo. Nesses 5 minutos de intervalo, eu tentava movimentar o meu corpo. Eu, como fisioterapeuta e uma pessoa muito ligada ao movimento corporal, eu entendo o quanto o movimento corpóreo é importante para os nossos processos cognitivos. E, de fato, é. Né? Tem pesquisas científicas agora já demonstrando essa relação, essa dinâmica mente-corpo, no sentido de que, dependendo de como o nosso corpo físico está, isso vai interferir nos nossos processos cognitivos. Então, o movimento nesse tempo de descanso para mim, é essencial para que quando eu retorne para o tempo de foco, eu consiga, de fato, focar melhor, ter uma atenção sustentada melhor naqueles 25 minutos
de trabalho profundo, né, de deep work. Então, eu geralmente danço, eu pulo, eu faço yoga, eu movimento o meu corpo e volto a trabalhar durante os 25 minutos. E, gente, é impressionante como isso renova a nossa atenção. Parece que você começou a trabalhar ou a estudar naquele momento, por mais que você já tenha feito vários ciclos de trabalho. E os ciclos, né, a gente pode fazer 4 ciclos, né, 25 minutos de foco, 5 minutos de descanso, e depois dar um intervalo longo. Nesse intervalo longo, aí você vai comer alguma coisa, você pode mexer no celular, checar lá as redes sociais, e ter muita consciência disso. No lugar de você, nos 5 minutos, mexer no celular, no tempo curto, faz isso, faz um movimento do corpo, ou pode fazer também uma técnica de meditação durante a caminhada, você pode caminhar com mais atenção. É importante, o movimento é extremamente importante. Você tentou já, Bruna, se movimentar durante os 5 minutos? Não tanto quanto você. O que eu faço são alongamentos, assim. Então, como você passa 25 minutos sentado, geralmente, né, estudando, então eu tento fazer alongamentos no pescoço, braço e também nos dedos, porque a gente passa muito tempo digitando, né? Então Uhum. eu faço mais alongamentos. Aproveito para beber água também, que a gente acaba se esquecendo, né, ao longo do dia. Beber água é Durante extremamente 5 bom. minutos aproveito para beber água também. Uhum. Isso. E aí eu quero mostrar para vocês também eu quero mostrar para vocês um site que eu utilizo. Então, como é que a gente pode usar o Pomodoro? Eu vou ficar marcando o tempo na minha cabeça? Não. Você pode usar um aplicativo ou você pode usar um site que você configura lá certinho e você consegue ter um alarme no final de tudo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês onde está o meu Pomodoro. Hum, O nome do aplicativo tem vários, mas eu uso o Pomodoro Timer, porque eu gosto das isso. configurações dele. Então você pode setar o volume do alarme, você pode configurar o tempo de intervalo curto, tempo de intervalo longo, mas tem esse site que a gente vai mostrar para vocês também. Isso, deixa eu só abrir aqui a tela. Cadê? Aqui. Então, aqui vocês conseguem ver, eu uso esse site aqui, o Tomato Timer, e eu agora estou fazendo ciclos de 30 minutos, tá? E como a Bruna falou, você pode adaptar isso ao longo da sua jornada. E aqui eu estou usando 30 minutos e eu vou aqui nas configurações. Quando eu vou nas configurações, eu consigo determinar qual tipo de som que eu quero ser avisado, né, quando acabar o meu tempo. Isso é importante, então eu coloco, por exemplo, o som de elevador, que é um sonzinho mais calmo, não é aquele som de alarme que vai me assustar no momento que ele terminar o tempo. Você pode determinar aqui quantos ciclos você quer fazer. Você quer fazer 4 pomodoros por dia. Lembrando que o ciclo é o tempo de trabalho e o tempo de descanso. E aqui você também seleciona o volume do som que vai sair no computador, no fone de ouvido. E aqui você pode também configurar quanto tempo você quer, por exemplo, de intervalo curto, 5 minutos, e de intervalo longo, 15 minutos, ou se eu quero 20 minutos, enfim. E aí depois disso você salva e só é dar aqui o start, e aí ele já vai começar a contar. E aí quando ele terminar essa contagem aqui, tem um sininho, ele já começa automaticamente a contar o tempo de descanso. E aí depois, mais uma vez, começa a contar o tempo de trabalho. E é assim basicamente que você usa o Pomodoro. E é uma técnica que de fato me ajuda bastante, né? Eu tenho feito, tenho escrita no processo de escrita de artigo científico, então é uma coisa que se eu não tiver essa técnica, né, é impressionante como o tempo ele se perde. Daqui a pouco acabou o dia, eu não produzi tanto. Então é algo que me ajuda bastante e eu acredito que vai trazer também muitos benefícios para você na sua rotina. Bruna, quer falar mais alguma coisa? E é muito importante, antes de você começar o seu ciclo, você pensar, como a gente falou no início. Primeiro, eu faço uma listinha do que eu quero fazer naquele meu dia. Então, por exemplo, eu quero estudar sistema renal, por exemplo. Essa é uma única tarefa, tarefa longa. Ou eu posso setar várias tarefas pequenas. Então, eu posso revisar algo que eu estudei ontem, começar a estudar um novo assunto hoje e setar várias tarefas e eu vou fazendo aquelas tarefas durante o período de foco, né? E outra coisa muito importante também é que não adianta você setar todos esses parâmetros e ficar com seu celular
recebendo notificação e mensagens o tempo todo, que aí você vai ficar ansioso porque você não sabe que mensagem apareceu, então é bom deixar o celular no silencioso e só focar na sua atividade realmente. Exatamente. Isso é extremamente importante, né? A gente tentar abrir mão dessa necessidade de estar sempre conectado com o mundo virtual e recebendo informações o tempo inteiro. Gente, a nossa atenção, hoje a gente está fazendo o quê, né? A gente coloca a atenção aqui no celular, daqui a pouco está prestando atenção na aula, daqui a pouco está pensando em uma outra coisa, então a gente fica mudando o nosso foco atencional o tempo inteiro. Isso não facilita o processo de foco, de atenção sustentada, quando a gente precisa de fato focar. Então, uma das outras ferramentas que a gente vai fazer um vídeo depois sobre isso é a prática de presença também. A prática de meditação ajuda muito. Antes de começar esses ciclos de trabalho e de descanso, a gente também pode fazer uma prática de voltar a nossa atenção para o momento presente. Se eu faço isso por 2 minutos, 3 minutos, quando eu começar o meu trabalho, né, de 25 minutos de estudo ou de trabalho e 5 minutos de descanso, vai ser muito mais fácil eu estar presente, porque eu fiz um trabalho de centramento antes disso. Né? E aí, nos 5 minutos, eu faço um alongamento, faço um movimento, vou pular, enfim, e volto para o meu trabalho, para o meu ciclo de trabalho. E realmente faz toda a diferença. Né? Então, perceba como você tem vivido o seu dia, perceba como que você tem se relacionado com aparelhos eletrônicos, se você não está conseguindo produzir. Será que você está gastando muito tempo, né, no celular, e será que você consegue abrir mão desse celular um tempinho, né, pelo menos durante esses ciclos de trabalho, de descanso, e ver como é que funciona para você. E depois conta aqui pra gente como é que foi. Bruna, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre produtividade, eu convido vocês a ir lá no meu Instagram, que é Bruna Landeira. Lá eu sempre posto dicas práticas sobre produtividade, gestão de tempo, e também sobre saúde mental, né? Que como a gente falou, às vezes fazer muita coisa não significa que essa é a melhor forma de você ser produtivo. Exatamente. Sigam Bruna Landeira para saber um pouco mais sobre produtividade, sobre autocuidado, né? E a gente está junto nesse propósito de levar um pouco mais de consciência para você. Muito obrigada. E se gostou, dá um like aqui no canal, se inscreve para que você receba todas as notificações quando a gente tiver material novo sendo publicado. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.